Uma seita antiga, um ataque ao Vaticano e um professor numa corrida contra o tempo para impedir uma tragédia global. E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje vamos contar a história de Anjos e Demônios, filme de 2009 estrelado por Tom Hanks. Tudo começa com a morte do Papa, o pontífice que representa a mais alta autoridade de Deus na Terra. Com sua morte, vem a destruição do Anel do Pescador, que carrega o selo papal, um ato simbólico que precisa ser feito logo após seu falecimento. O apartamento papal é então lacrado, iniciando um luto de 9 dias conhecido como sede vacante. Durante esse período, o trono permanece vazio. Líderes católicos do mundo todo se reúnem em Roma, abalados pela morte repentina de um Papa tão progressista e amado. Na Praça de São Pedro, os fiéis rezam, esperando que um novo líder surja entre eles. Alguém capaz de unir uma igreja profundamente abalada pelas mudanças dos últimos anos, com a transferência do corpo do pontífice. As preces dos preferiti, os favoritos da sucessão, ecoam no ar. No fim da manhã, o colégio de cardeais se tranca na Capela Sistina para dar início ao conclave, o processo de escolha de um novo papa. A igreja está agora em uma encruzilhada, com suas tradições antigas ameaçadas por um mundo moderno e em constante mudança. Enquanto isso, na Suíça, dentro do laboratório da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o CERN, um experimento está em andamento no colisor de hadrons, com o objetivo de gerar antimatéria. Esse procedimento é observado de perto pelo padre Silvano Bentivoglio, o que causa temor em alguns cientistas. Um deles avisa a doutora Vitória que a fase final ainda não foi concluída. Ela avisa o padre Silvano que a colisão começou. A fusão está prestes a acontecer. As partículas estão atingindo 99% da velocidade da luz. E os prótons estão em frenesi. Finalmente, eles conseguem criar antimatéria, em uma quantidade sem precedentes, armazenada em 3 frascos. Por chamada de vídeo, Victoria informa ao padre que alcançaram o objetivo. Ele responde: agora estamos nas mãos de Deus. Logo depois, Vitória vai verificar os frascos, mas nota sangue na entrada do laboratório. Ela encontra um olho no chão. Apavorada, entra na sala e descobre que um dos frascos foi roubado. Em um choque profundo, ela encontra o corpo sem vida do padre Silvano, com um olho arrancado. Ela entende que ele foi assassinado para que seu olho fosse usado na abertura da porta de segurança. Enquanto isso, na Universidade de Harvard, o simbologista Robert Landon curte um momento tranquilo na piscina. Um homem se aproxima. Robert reconhece o selo da pasta do visitante. É do Vaticano. O homem se apresenta como Claudio Vincenzi, um membro da Guarda Suíça. Robert comenta que, na verdade, esperava outra carta. Ele havia pedido acesso aos arquivos do Vaticano e pergunta se Cláudio não deveria estar em Roma, dado tudo o que está acontecendo por lá. Cláudio explica que está em Nova York e que recebeu uma ligação de emergência no meio da noite. Mandaram que ele encontrasse o professor Langdon por um motivo urgente. Então Cláudio mostra um ambigrama, uma palavra que pode ser lida da esquerda para a direita e vice-versa. Robert identifica de imediato. Aquilo é de origem Illuminati. Cláudio responde que os Illuminati desapareceram há séculos. Mas Robert rebate. Explica que ambigramas são comuns em símbolos como o yin yang ou a suástica. Mas aqui é uma palavra. O que é incomum? Diz que o símbolo Illuminati é considerado um mito há 400 anos. Criado por um artista do século XVI em homenagem a Galileu, esse símbolo só reapareceria quando os Illuminati estivessem prontos para voltar ao poder. Robert diz que escreveu um livro sobre isso, The Art of the Illuminati, e pergunta se é por isso que foi chamado. Cláudio menciona o livro e Robert admite que nunca escreveu a segunda parte porque não teve acesso ao Vaticano. Robert diz que tem gente querendo muito convencer o mundo de que os Illuminati estão de volta a Roma logo após a morte do Papa. Cláudio revela que 4 cardeais foram sequestrados dentro do Vaticano entre 3 horas e 5 horas da manhã. Logo depois, a Guarda Suíça recebeu um documento com uma ameaça. Os cardeais serão executados, um por hora, a partir das 20 horas. Robert quer saber o que esperam dele. Cláudio diz que os criminosos querem provocar medo e que o seu chefe, o Capitão Olivetti, acredita que Robert pode ajudar a identificá-los. Robert pergunta por que ele conseguiria fazer isso. Cláudio responde que é por causa do seu conhecimento de símbolos. Ele avisa: o jato do Vaticano sai em 20 minutos. Robert hesita, mas aceita ir. Durante o voo, Cláudio comenta com Robert: se os Illuminati realmente voltaram a Roma, eles terão que ser caçados e detidos. Robert então ressignifica a situação. Explica que os Illuminati não eram violentos até o século XVII. O nome deles significa os Iluminados. Eram físicos, matemáticos e astrônomos, pessoas preocupadas com a disseminação de falsos ensinamentos pela igreja. Eles queriam provar a verdade usando o método científico, mas o Vaticano reagiu mal. A igreja passou a persegui-los para eliminá-los. Foi assim que eles foram forçados a se esconder e acabaram se tornando uma sociedade secreta. Robert é recebido por oficiais do Vaticano e nota esculturas marcadas por uma castração infame feita pelo Papa Pio IX. O inspetor Ernesto Olivetti pergunta o que ele quer dizer. Robert então explica. Em 1857, o Papa Pio IX achou as formas masculinas sensuais demais, então pegou martelo e cinzel e castrou todas as estátuas. Ernesto pergunta se ele é anticatólico. Robert responde: não, sou só contra vandalismo. Já no quartel da guarda, Ernesto conta que a situação mudou. O sequestrador fez uma nova ameaça. Victoria também está presente e explica. Ontem ao meio-dia, um intruso invadiu o laboratório, roubou o cilindro do projeto e matou seu parceiro de pesquisa, o padre Silvano Bentivoglio. Usaram seu olho para abrir a porta de segurança. Dentro do cilindro havia antimatéria, uma substância altamente inflamável. Agora, ou eles encontram um cilindro, ou evacuam o Vaticano. O comandante Richter diz que tem experiência com explosivos, mas fica chocado ao saber que antimatéria pode ser usada dessa forma. Vitória explica que isso nunca havia sido feito em tamanha quantidade. É usada para estudar a origem do universo e tentar isolar o que alguns chamam de partícula de Deus.
mas também pode ser usada para gerar energia. Richter pergunta: o que é exatamente essa partícula de Deus? Victoria diz que o nome em si não importa. É o que dá massa a toda a matéria. Robert pergunta: ela tá falando do momento da criação? Victoria confirma, dizendo: de certa forma, sim. Richter então pergunta: e o quão violenta seria essa reação? Ela diz: seria uma catástrofe, uma explosão equivalente a uma bomba de 5 quilotons. Robert interrompe para dizer: isso consumiria a cidade do Vaticano com luz. Eles assistem ao vídeo enviado pelo criminoso. Nele, ele diz que destruirá os 4 pilares, marcará seus escolhidos e os sacrificará nos altares da ciência. Depois, fará a igreja ruir. O Vaticano será consumido por luz. Robert afirma: essa é a ameaça ancestral dos Illuminati. Os 4 pilares significam o sequestro dos 4 cardeais. Ele explica que marca se refere aos ambigramas. Há 5 no total. 4 representam os elementos básicos da ciência: ar, terra, fogo e água. O quinto ainda é um mistério. Ele diz que tudo isso é uma vingança pela purga de 1668, quando a igreja sequestrou 4 cientistas Illuminati e os marcou com o símbolo da cruz no peito. Depois, os jogaram nas ruas como aviso a quem ousasse questionar a visão da igreja sobre a ciência. Aquele evento deu origem aos Illuminati, secretos e violentos, que agora buscam vingança usando antimatéria. Robert menciona o caminho da iluminação, um trajeto secreto por Roma que leva à igreja da iluminação. Se encontrarem o símbolo que marca o início desse caminho, ele os levará às 4 igrejas onde os cardeais devem ser mortos. 1 por hora, às 8 horas, 9 horas, 10 horas e 11 horas. E então, à meia-noite, o dispositivo explodirá. Mas se encontrarem a primeira igreja a tempo, poderão impedir tudo. Só que para isso, Robert precisa acessar os arquivos do Vaticano. Richter diz que isso só pode ser autorizado por um decreto escrito do bibliotecário do Vaticano. Robert responde que também pode ser autorizado por um mandato papal ou pelo Camarlengo, que é quem assume o poder temporariamente durante a sede vacante. Ele vai então ao Camarlengo Patrick, que diz a Robert que conhece a história dos Illuminati. Ele considera a purga uma mancha negra na história da igreja. E não se surpreende com o retorno de seu fantasma. Ele sugere a Richter que cortem a energia do Vaticano, já que o sequestrador usa luz artificial, o que pode ajudar a rastreá-lo. Depois, pergunta a Victoria se alguém além dela e do padre Silvano sabia do projeto da antimatéria. Ela responde que não, era um projeto confidencial, mas Silvano mantinha diários detalhados. Provavelmente falou sobre isso com alguém, e que provavelmente ele registrou tudo. Em menos de 1 hora, eles deveriam ter esses diários em mãos. Depois disso, o Camerlengo e Robert seguem para uma conversa privada. O Camerlengo diz que Robert pode ajudar a ter acesso aos arquivos secretos, onde estão guardados os códigos mais sagrados do cristianismo. Mas antes, ele quer fazer uma pergunta. No escritório do Santo Padre, ele pergunta: você acredita em Deus? Robert responde que é um homem da literatura, e sua mente diz que jamais entenderá Deus. O Camerlengo insiste: e o que o seu coração diz? Robert confessa que seu coração diz que ele ainda não está pronto. A fé é um presente que ele ainda não recebeu. O Camerlengo pede então que ele proteja os tesouros da igreja. Logo em seguida, Ernesto acompanha Robert até o local onde os arquivos da igreja são mantidos. Nesse momento, Victoria entra e diz: o caminho da iluminação pode esconder a antimatéria. Robert concorda. Ele já havia pensado nisso também. Ernesto pergunta se ela pode desativar o dispositivo. Victoria responde que vai tentar trocar a bateria, desde que ainda reste mais de 5 minutos de carga. Isso daria a eles 24 horas extras para levar o cilindro de volta ao laboratório. Victoria então se junta a eles na ida aos arquivos. Ela então pergunta o que exatamente eles estão procurando nos livros. Robert responde: um texto escrito por Galileu. Ela se anima e pergunta: Galileu era um Illuminati? Robert confirma. Diz que Galileu era um católico devoto, que acreditava firmemente que igreja e ciência não eram inimigas, mas, sim, 2 linguagens contando a mesma história. Enquanto isso, o Camerlengo conversa com o cardeal Strauss, o grande eleitor. O Camerlengo pergunta se ele já foi informado da situação atual. Strauss confirma que sim, mas acredita que o conclave deve prosseguir. O Camerlengo discorda. Ele insiste que a ameaça é real e que é necessário agir antes de escolher um novo papa. O Camerlengo insiste que é necessário investigar mais a fundo, já que vidas estão em risco. Enquanto isso, Robert, Victoria e Ernesto chegam ao arquivo secreto do Vaticano. Eles procuram o livro perdido de Galileu, escrito em código para proteger o segredo da trilha Illuminati. Chartrand os alerta que o nível de oxigênio no local é mínimo e que não é recomendado permanecer por muito tempo. Eles então acessam os arquivos de Galileu. Enquanto isso, um homem é visto recebendo uma transferência bancária em uma conta na ilha de Man. Ele é o sequestrador dos 3 cardeais. Um dos cardeais menciona que o conclave continua sem a presença deles, mas o criminoso não demonstra compaixão alguma e começa a preparar uma barra de ferro incandescente com a palavra terra. Victoria pergunta a Robert sobre o cieno encontrado entre os arquivos de Galileu. Robert responde que é o número 5003, um número que ele sempre viu repetido nas cartas dos Illuminati, onde respostas são escritas nas margens. Eles frequentemente assinavam apenas com o número 5003. O número 5 tem grande significado para os Illuminati, ligado ao pentagrama, a Pitágoras e a vários exemplos na ciência. Mas ele não entende o que o 3 quer dizer, até que a ideia lhe vem à cabeça. Poderiam ser algarismos romanos. O terceiro texto de Galileu, Diagrama da Verdade. Victoria comenta que conhece os livros Diálogo e Discurso, mas nunca ouviu falar de diagrama. Robert explica que é nele que Galileu apresenta sua teoria, de que a Terra gira em torno do Sol. Depois de um tempo conversando sobre qual livro seria, eles finalmente acham o que procuravam. E com a ajuda de Victoria, eles conseguem ler o texto em latim, mas um selo d'água revela uma pista escrita em inglês, percebendo que o tempo está acabando.
Vitória arranca a página do livro e os dois fogem com ela. Já dentro do carro, tentam decifrar o destino da primeira pista. O texto aponta para o túmulo de Rafael, localizado na igreja mais antiga de Roma, apesar da resistência dos seguranças. Eles permitem a entrada do casal, fingindo que são namorados. Já no interior, Robert mostra o áculos, também conhecido como o buraco do diabo. Victoria pergunta por que os túmulos estão orientados daquela maneira. Robert explica que eles estão alinhados ao leste, para homenagear o sol. Ela o lembra de que ali é uma igreja cristã. Robert responde que religiões novas frequentemente adotam tradições antigas para facilitar a conversão, como o dia 25 de dezembro, originalmente uma celebração pagã do retorno do sol, que foi convenientemente usada para marcar o nascimento de Cristo. Victoria descobre que o túmulo é uma réplica feita em 1759, após a publicação do diagrama da verdade original. Isso levanta suspeitas sobre onde está o túmulo verdadeiro. Robert então deduz que o corpo de Rafael pode ter sido movido. Ele se lembra de um antigo mapa que mencionava a Capela Chigi. Os dois correm até lá e descobrem a verdadeira tumba. No local, eles encontram o corpo do primeiro cardeal. Ele foi sufocado com terra e deixado à mostra como um aviso. Logo, Robert percebe que o símbolo da próxima pista é o da arma do ar e deduz que o próximo local será relacionado ao elemento ar. O conclave já começou. Para ganhar tempo, os cardeais votam em si mesmos, evitando que se alcance a maioria. Eles esperam que os preferiti ainda sejam resgatados. A fumaça preta sobe pela chaminé, sinalizando que ainda não há consenso. Enquanto isso, a polícia chega à cena do crime e tenta isolar a área sem alarmar o público. Robert e Victoria continuam investigando e começam a suspeitar que Bernini possa ser o mestre oculto dos Illuminati. Eles analisam as pistas e deduzem que a próxima igreja fica a sudoeste. Robert sobe até um ponto mais alto e observa a Praça de São Pedro, o que o faz acreditar que há algo importante ali. Enquanto isso, a imprensa informa que a fumaça branca ainda não apareceu e a tensão entre os fiéis aumenta. A praça está lotada. Robert vai até o obelisco no centro da praça. E, com o tempo se esgotando, quase 9 horas, ele começa a procurar por pistas no chão. Eles encontram uma inscrição com as palavras Vento Oeste. Isso o faz acreditar que é a pista A. Nesse momento, os sinos tocam e o caos se espalha pela multidão. Uma garotinha pega sua boneca do chão, mas a encontra coberta de sangue. Logo em seguida, outro cardeal aparece com a palavra ar gravada no peito e sinais claros de asfixia nos pulmões. O assassino é visto no meio da multidão, carregando o corpo. Junto ao cadáver, uma nota é encontrada. Depois disso, Robert troca de roupa e lê o conteúdo da carta, que o revela algo chocante. O Papa foi assassinado com uma overdose de medicação, mas essa informação não pode ser confirmada, já que autópsias são proibidas durante o papado. O Camerlengo informa que o Papa tomava uma substância chamada tinsarine, usada para tratar sua doença. Victoria então comenta que, em altas doses, a tinsarine pode ser letal. A carta também menciona que o sol irá cegá-los à meia-noite e que nem a polícia nem os professores podem impedi-lo. É então que Robert percebe que os Illuminati sabem que ele está no Vaticano. Com poucas opções restantes, eles decidem voltar aos arquivos para procurar a pista relacionada ao elemento fogo. Victoria sugere que os diários de Silvano podem conter o nome do assassino. Robert, junto com Chartrand, segue para os arquivos do Vaticano. A Praça de São Pedro é evacuada, embora a imprensa ainda não saiba toda a extensão do perigo que se aproxima. Logo depois, fumaça preta sobe novamente, já que nenhum líder foi escolhido ainda. De volta aos arquivos, Robert procura por arte relacionada ao fogo. Ele diz a Chartrand que a igreja mantém um registro de seus valores. Chartrand responde que a igreja não é uma corporação, é um caminho, uma fonte de inspiração para 1 bilhão de almas perdidas. Ao que Robert responde, ela também age como um banco. Ambos entram no banco da igreja, apesar das quedas de energia. Os vídeos de segurança não mostram nada suspeito. Enquanto isso, na gravação do escritório de Patrick, ele pergunta a Victoria se o Santo Papa teve uma overdose de tinsarin e quais sinais o corpo dele deveria apresentar. Ela explica que pode haver hemorragias. O Camerlengo confessa que o Papa era muito importante para ele. Por outro lado, enquanto Robert analisa documentos, descobre que uma obra de arte foi transferida, por ordem direta do artista. No entanto, ele precisa que Chartrand traduza alguns textos que estão em italiano. Quando estão prestes a descobrir a localização da estátua, as luzes se apagam, e com isso, o oxigênio também. Patrick e Victoria descem as criptas do Vaticano, que são uma espécie de túneis. Ele conta que ficou órfão aos 9 anos de idade, após uma explosão causada por um protesto contra a visita de bispos católicos. O arcebispo se sentiu responsável por sua situação e o adotou no dia seguinte. Assim, ele foi criado pelo Santo Papa e pela Igreja. Enquanto isso, Robert e Chartrand ficam presos nos arquivos do Vaticano. As baterias dos dispositivos estão acabando e o oxigênio começa a acabar. Eles tentam sair, mas as portas estão trancadas. Desesperado, Robert tenta quebrar um vidro, derrubando uma estante de livros, mas não funciona. Ele então pega a arma de um guarda e começa a quebrar o vidro a golpes. Ele sobe novamente na estante, mas o esforço o esgota e ele desmaia. Milagrosamente, a estrutura cede. Ele quebra o vidro e o ar começa a circular novamente, fazendo com que Robert recobre a consciência a tempo. Na gruta do Vaticano, a luz também se apaga. Mais tarde, eles descobrem o corpo do Santo Papa e percebem que ele foi assassinado. O que significa que alguém de dentro do Vaticano está envolvido nesse plano sombrio. Enquanto isso, Robert já descobriu qual será a próxima igreja. Santa Maria della Vittoria, a caminho de lá. Ernesto menciona que não sabia que os arquivos estavam ligados à mesma rede elétrica.
No entanto, Robert tem outra teoria. Talvez os Illuminati tenham se infiltrado na guarda suíça. De volta ao escritório do camerlengo Patrick, Victoria percebe que os diários que ela havia escondido não estão mais lá. Nesse momento, Patrick irrompe no conclave. O cardeal Strauss diz a ele que é inaceitável que um camerlengo entre na capela depois que o conclave começou. No entanto, Patrick responde que o que ele tem a dizer é de extrema importância. O Santo Papa foi assassinado. A igreja está em guerra e sob ataque de um inimigo antigo, os Illuminati. Eles veem esse ataque como retaliação, acreditando que é justificado pelos antigos confrontos da igreja contra os homens da ciência. No entanto, ciência e religião não são inimigas. São apenas circunstâncias complexas que a ciência ainda é jovem demais para entender. Por outro lado, a igreja clama pelo fim desses ataques e é rotulada de retrógrada. Mas quem é realmente mais ignorante? O homem que não consegue definir um raio, ou aquele que não respeita seu imenso poder natural. Ele implora para que o conclave seja adiado, para que as portas sejam abertas, a Praça de São Pedro seja evacuada e a verdade seja revelada ao mundo. Enquanto isso, Robert, Ernesto e Vincenzi chegam para encontrar o cardeal Guidera, que tem a marca do fogo e está suspenso sobre uma pilha de madeira em chamas. Um tiroteio começa entre o assassino e os oficiais. Ernesto e Vincenzi perdem a vida no processo, assim como o cardeal Guidera, que é atingido por uma bala perdida. Robert consegue escapar, mas não antes de o assassino vê-lo. Por outro lado, o cardeal Strauss diz a Patrick que Deus responde a todas as orações. Mas às vezes a resposta é não. O colégio não vai adiar o conclave. Os bombeiros chegam para apagar o incêndio na igreja Santa Maria della Vittoria. Nesse momento, houve um barulho vindo de baixo. É Robert, que ainda estava escondido. Enquanto isso, o comandante Richter está ocupado lendo os diários. Nesse momento, Victoria aparece e o alerta de que esses diários são propriedade privada. Richter responde que são evidências materiais em uma investigação do Vaticano e deixa claro que ele não está na Itália, mas sim no Vaticano, uma nação com suas próprias leis. Ele garante que devolverá os diários quando considerar que eles não têm mais valor para o inquérito. Robert consegue convencer 2 oficiais da Carabinieri a levá-lo até o próximo local, que segundo ele seria o altar da água. Assim que chegam, o assassino aparece com uma van. Sem hesitar, ele mata os 2 oficiais e joga o cardeal Bagia, amarrado a uma estrutura de ferro, dentro da fonte, com a intenção de afogá-lo. Antes de partir, se despede de Robert. O cardeal é salvo e consegue se comunicar com Robert e revela que o esconderijo dos Illuminati é o castelo Sant'Andalo. Chartrand informa a Richter as últimas notícias sobre o cardeal Bagia. Ele diz que Bagia contou a Robert que esteve no castelo Sant'Andalo e que a bomba pode estar escondida lá. Ao ouvir isso, Richter ordena que todos os seus homens sejam enviados para o local. Robert chega ao Vaticano e compartilha o que descobriu com Victoria. Ela o alerta para não confiar em Richter, já que ele está com os diários de Silvano e provavelmente quer manter escondidas algumas informações. Robert e Victoria conseguem encontrar uma passagem secreta que leva ao interior do Vaticano, usada como esconderijo pelo assassino. Lá dentro, encontram um baú com 5 marcas de ferro e percebem que a 5ª marca, menos o emblema da Santa Sé, é destinada ao Papa, ou seja, no momento, o Camerlengo. No entanto, antes que consigam alertar McKenna, eles dão de cara com o assassino. Ele decide poupá-los mais uma vez, dizendo que matá-los não faz parte da missão, a menos que escolham persegui-lo. Logo depois, ele foge num carro fornecido por seu contratante, mas morre instantaneamente quando o veículo explode assim que é ligado. Robert e Victoria correm de volta ao Vaticano, onde encontram o comandante Richter, que ameaça Patrick com uma arma, marcando seu peito com o emblema da Santa Sé usando um ferro em brasa. Nesse momento, os guardas disparam, matando Richter e o arcebispo Simeon. O frasco de antimatéria é encontrado no túmulo de São Pedro, localizado sob a igreja. No entanto, a bateria está tão fraca que é muito arriscado tentar reconectá-la. Patrick é ex-piloto militar da Força Aérea. Pega um frasco e usa um helicóptero na Praça de São Pedro para subir acima do Vaticano. Em grande altitude, ele salta de paraquedas, pouco antes da explosão da bomba de antimatéria no céu. Patrick é saudado como herói e salvador, o que leva os cardeais a proporem sua eleição como papa, apesar das objeções do cardeal Strauss, o grande eleitor do conclave. Robert e Victoria usam a chave de Richter para acessar um vídeo de segurança que mostra Patrick conversando com Richter antes do ataque. O vídeo revela que foi o próprio Patrick quem orquestrou toda a conspiração. Também é descoberto que ele foi responsável pelo assassinato do Papa, seu pai adotivo, com uma overdose de tinsarim. Após o assassinato, Patrick planejava se declarar Papa, reunindo os cardeais mais conservadores ao seu redor, usando o suposto retorno dos Illuminati para fazê-los acreditar que estavam em guerra e que ele seria o guerreiro capaz de liderá-los. A gravação é apresentada ao conclave papal e Patrick percebe que foi desmascarado. Ele corre até o acesso ao túmulo de São Pedro, no edifício onde se finaliza, antes que a guarda suíça consiga prendê-lo. A Santa Sé do Vaticano anuncia oficialmente que Patrick morreu devido a ferimentos internos sofridos durante o pouso de paraquedas, chegando até a pedir sua canonização. E o cardeal Bagia, o único preferite sobrevivente, é nomeado Papa Lucas I, com o cardeal Strauss como seu novo camerlengo. X. Strauss expressa sua gratidão a Robert pela ajuda e entrega a ele o livro de Galileu para suas pesquisas, pedindo que o devolva ao Vaticano e trate com cuidado qualquer futura referência à Igreja Católica em suas publicações. O Papa acena em agradecimento a Robert e Victoria, antes de sair à varanda para saudar a multidão, que o espera na praça no Vaticano.
Esse foi o vídeo resumindo o filme Anjos e Demônios de 2009. Espero que tenham gostado. Pessoal, primeiro vídeo do canal, em breve melhorarei a qualidade. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Vou indo nessa!